chato, viu? Não posso dar Tchau, nenhum abraço online já no Bruno. não tá mais com nada, não. Com isso. Davizão tá aí, beleza, Davi? Que deu povo? Tá todo mundo, né? Ótimo. Não, professor, tá faltando o Etienne. Etienne Gilson não está? Meu Deus. É mesmo, agora que eu percebi. Não te Sim, fez se ele falta, tivesse não, com o perfil dele, ainda assim ele não estaria, porque tá jogando, né? Mas né? Deixa, nem com o perfil deixa, dele, tá. Professor, deixa, é igual. deixa Posso dar um ligado, exemplo? fica fazendo outras coisas. Deixa eu abrir a PSN aqui para ver se tá online. Quer ver? Etienne online. Se tiver, você compartilha a tela aí, que nós vamos chamar a atenção dele gravado. Aqui, ó, Ô, professor, tava jogando. ô, professor, no meu curso de inglês eu tava jogando uma partidinha de CS, velho. Meu colega entrou na minha partida de CS e ficou gravando eu jogando aí toda vez que eu ia atirar ou trocar Thiago, partida com o cara. O cara, eles falavam pro professor, o professor me chamava pra ter que falar alguma coisa. Os caras tá fazendo a hora com a minha cara, velho. Tá vendo? Vai jogar. O cara só Vai aproveitou. jogar, velho. Vai jogar durante a aula. Professor, não que eu queira ser duro, o Etienne tá online não, mas o Thiago tá. Procurávamos uma pessoa, nós encontramos outra. Cara, tirando, tô aqui, filho. Você não viaja nem não, né? Ah, é, Thiago? Tô, mano. E você, Sharon, que avatar é esse aí? Que gatinho que é esse? Eu? Qual desenho que é esse avatar seu aí? Ah, esse aí é um jogo. É o Gato É dos jogo? Infernos. É bom esse jogo? É Bom louco. pra passar esse. raiva, professor. É bom pra passar raiva. É o Fidel Chiques que tá atrás da Yumi? É. isso? É, o Fidel atrás da Yumi. Ah, o Brunão conhece tudo também. O Bruno só conhece o jogo ruim. Você me respeite. Você joga Rocket League, velho. Você não tem direito de falar nada. Não, Começou a o jogar pior nem você, é mano. ele Você jogar desceu com Rocket você. League, é ele ter pagado pelo jogo. Pagar 20 conto pra jogar É, Rocket mano, League. eu paguei 20 conto pelo jogo que eu jogo todo dia. Eu adoro, oxe. 20 conto pra jogar jogo de carrinho. É da hora, mano. Ô, professor, pensa nas duas coisas mais másculas que tem: futebol e carro. Mano, não tem como, não é? É, bem masculino esse universo. Né? E detalhe, o cara só faz gol contra. Pessoal, vamos lá, então, vamos mandar ver. Vamos encerrar o capítulo 4, iniciar o 5. Bastante conteúdo para a gente ver. Mas vamos tentar fazer isso da forma mais leve, mais agradável possível, né? Eu queria já antecipar para vocês que eu tive uma conversa com a coordenação e eles me pediram para adiar a entrega dos trabalhos, tá bom? Então, vocês vão ter mais uma semana. Obrigado. Quem ainda não fez os questionários para fazer, e Eu já quem fiz os também não fez questionários. os textos, as redações, para poder fazer mais uma semana, tá bom? Então, o trabalho de hoje é pra semana que vem. Semana que vem. E o trabalho Graças de semana a que vem Deus. continua sendo pra semana que vem? Pode ser assim para vocês? Ou ficar apertado Eu também? ia mandar os dois hoje, professor. Se não, Pra se mim não você- tem problema, não. Não, Eu já tá tava fazendo tranquilo. isso Então vamos deixar os 4 fechando para a semana que vem? Pode Pode. ser. E aí, Pode ser. e aí vocês podem fazer os 2 questionários e me mandar por e-mail os 2 textos dissertativos, tá? Ok. Então, vocês ganham mais uma semana aí. Eu acredito que fica mais tranquilo para quem ainda não teve oportunidade de fazer os trabalhos. Professor, ontem à noite eu tava acabando de resumir os tópicos que eu ia colocar. Quem não fez, não tem problema, vai ganhar mais uma semana. Bom, dito isso, vamos lá para o nosso conteúdo. Nós estamos fechando aqui o estudo do helenismo, nós vimos as 4 grandes correntes filosóficas que foram mais importantes durante este período, que foi o cinismo, o estoicismo, o epicurismo e o ceticismo. Então, cinismo, epicurismo, estoicismo e ceticismo. Então, nós abordamos, obviamente, é uma abordagem resumida, mas eu acredito que já é uma informação que vocês podem guardar como importante, né? Então,
recapitulando, o cinismo, a grande ênfase era na falta de preocupação com convenções sociais, com cuidados excessivos sobre si, uma vida sem ansiedade, sem preocupações, e que se espelhava nos cães, como este modelo de existência que não fica acumulando riquezas, que não fica se preocupando demais com as coisas e que vive o dia a dia de uma forma simples e natural. Professor, o cinismo fala que as pessoas deveriam agir sem se preocupar com as convenções sociais ou qualquer norma de conduta. Exatamente, isso mesmo. E que esses prazeres são criados pelas pessoas e são dispensáveis à vida feliz. Exatamente. Agora, parabéns, Wither. Então, Bom dia, professor. Eu esqueci que tinha aula. Saí da sala. O cara foi lavar a vasilha e tá falando isso, professor. Você esqueceu no jogo aí, né? a aula. É que eu tava na aula do Eliseu, aí ele falou que podia sair, aí eu saí, aí eu esqueci de voltar. Olha que cara burro, velho. Então, tá bom. Pessoal, estoicismo. Então, estoicismo buscava a felicidade por meio da adequação ao que eles chamavam de natureza, que é a realidade do cosmo, o princípio universal que regula o cosmo. Então, era uma atitude de coragem, de enfrentamento da vida e de não ficar reclamando pelos problemas. Era uma atitude de encarar a vida como ela é, uma atitude de coragem, de enfrentamento e de você aceitar o seu destino. É uma visão típica do estoicismo. Falando do hedonismo agora, ou, aliás, do epicurismo, que é também um hedonismo, né? Epicurismo é uma forma de expressar o hedonismo. Hedonismo nada mais é do que a ideia de que a felicidade está na busca dos prazeres. Lembrando que o epicurismo, os prazeres, a felicidade estava no uso moderado, no uso inteligente, no uso com sabedoria dos prazeres, né? A felicidade consistia nisso, em você ter prazeres que não eram supérfluos, que não eram necessariamente passageiros, mas que eram prazeres que poderiam potencializar-se ao máximo durante o tempo e que pudessem ser o mais simples possíveis, de modo professor, que você não ficaria escravo desses prazeres. Professor, aí no epicurismo tem a hierarquia dos prazeres, tá? Prazeres naturais e não necessários, naturais e não necessários, não naturais e não necessários. Exatamente. Sendo que os primeiros é uma ordem aí crescente, né? Os primeiros são os melhores a se buscar e os últimos são os que não se deve buscar, né? Isso aí, para quem não está encontrando, está na página 64. Essa lista que o Wither acabou de nos trazer, né? Então, para o epicurismo, se deve buscar os prazeres naturais e necessários. Por exemplo, beber um copo d'água, que é o que eu estou fazendo aqui com muito prazer. E a busca desses prazeres, veja que é um uso adequado dos prazeres. O prazer, ele pode se tornar um inimigo da pessoa. Por quê? Se você não souber fazer um uso adequado dos prazeres, isso pode se tornar um vício, você pode ficar escravo de algum determinado prazer, e isso acabar te levando à infelicidade. Então, por exemplo, uma pessoa que é alcoólatra, ela fez um uso inadequado da bebida, ela foi bebendo e buscando cada vez mais um prazer desenfreado nisso, de modo que ela chegou ao ponto de agora a bebida não mais lhe serve como prazer, mas ele está escravizado por aquilo, e isso leva à infelicidade, né? Então, os prazeres, eles são os mais simples possíveis. Nada melhor do que beber uma água moderadamente. Quando você está com sede, olha, você
igual eu estou dando agora a minha terceira aula seguida. Estou cansado, já falei bastante. Então eu venho, bebo um copo d'água, tenho um prazer ótimo nisso, tá vendo? Prazeres simples. Essa é a ideia do epicurismo, tá bom? O ceticismo. E aí eu já avanço para a última corrente, que nós estudaremos nesse capítulo, e já aproveito também para responder a pergunta do Dionísio. Professor Beto, é no ceticismo que não existe verdade absoluta? E a resposta é sim. Tá? O ceticismo é uma corrente que vai estar baseada na crítica. O cético é aquele que duvida, o cético é aquele que questiona. Num certo sentido, a atitude filosófica, ela envolve a crítica, em você duvidar das coisas, em você aprender a questionar, a não aceitar as coisas como dadas, como impostas, né? Mas você aprender a refletir sobre elas e tirar conclusões. O ceticismo vai levar isso nos últimos níveis, né? Na última instância, numa radicalidade da dúvida. Então, eles vão afirmar, de fato, vão defender uma visão relativista do mundo. Então, os conhecimentos são meros convenções da linguagem. O que é verdade? A verdade é relativa. Cada povo, cada civilização, por meio das convenções que eles vão criando com a linguagem, eles vão chegando a um certo número de acordos ou possibilidades que vão sendo impostas e que vão sendo tidas como verdade. Mas a verdade em si, ela não pode ser alcançada. Ela é relativa. Então, por isso, os céticos deste período, eles vão propor o que se chama de epoqué, uma suspensão do juízo, né? Uma ataraxia, uma imperturbabilidade da alma. Então, você não tem que ficar muito bitolado, vamos dizer assim, em defender verdades de cunho absoluto. O que você deve ter é uma atitude de suspender o juízo, de aprender a criticar, de aprender a entender que o máximo que a gente pode chegar é em convenções mais aceitas e menos aceitas, né? Em conhecimentos que fazem mais sentido e outros que fazem menos sentido, mas não poder afirmar, por exemplo, que existe uma verdade absoluta, universal, que esteja para além das convenções das linguagens, tá bom? Então, isto é a mentalidade do cético. Bom, com isso nós fechamos o capítulo 4, e com o fechamento do capítulo 4, nós encerramos o estudo da filosofia antiga. Encerrando, portanto, o estudo da filosofia antiga, nós já estamos aptos para iniciar o capítulo 5, ou o módulo 5, em que nós vamos, então, tratar da filosofia medieval. Pessoal, quando a gente fala de filosofia medieval, a gente tem que pensar num evento extraordinário que aconteceu no século I, que foi o surgimento do cristianismo. Então, a pessoa de Jesus Cristo, e posteriormente os seus discípulos, lançam bases de uma nova perspectiva sobre a vida. E essa perspectiva, a pregação do reino de Deus, essa nova religião, vamos dizer assim, que se estabelece na história, ela vai gerar impactos muito grandes na civilização, né? Quando nós falamos de Idade Média, nós já temos de ter como pressuposto o Império Romano, né? A Idade Média, ela se inicia com a queda do Império Romano do Ocidente, cuja capital era Roma, e no contexto anterior à Idade Média, ainda na fase antiga, no primeiro século, nós estamos tratando do surgimento do cristianismo. Então, para clarear isso para vocês, né? A Idade Média, ela surge a partir do século IV depois de Cristo, é aí que se estabelece a Idade Média, século IV depois de Cristo.
e o período que nós estudamos anteriormente é do século IV anterior a Cristo. Então, filosofia antiga, século IV antes de Cristo, onde se encerram os estudos das escolas helenísticas, que nós acabamos de ver, e aí nós temos esse período que vai até o século IV depois de Cristo, em que há o surgimento do que se chama, ou convencionou chamar, de Idade Média. Né? Neste período, nós tivemos um ponto central aqui, que é o século I, o surgimento do cristianismo. Com o surgimento do cristianismo, do século I a IV, há uma expansão muito grande da religião cristã no Império Romano, de modo que isso começa a influenciar, inclusive, a filosofia. Né? Nós temos, no século IV, a figura de Constantino, que é um imperador romano que se converte ao cristianismo e estabelece, então, o cristianismo como uma religião oficial do Império, de modo que agora os filósofos, eles começam a ir cada vez mais, né, isso já havia desde o século I, né, especialmente século II, que se tem notícia, o surgimento de primeiros filósofos cristãos, tais como Clemente de Alexandria, Justino Marte, né, e já nessa transição de período antigo para período medieval, a figura de Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, que é um filósofo de grande calibre. Né? Inclusive, é o filósofo que eu pesquiso no meu doutorado. Bom, falando então de Idade Média, nós sempre temos que pensar. Filosofia na Idade Média é uma filosofia de cunho cristão, tá bom? Então, são os pensadores, os primeiros teólogos, chamados pais da igreja, que vão dar início a este novo modelo de pensamento, novo modelo de fazer filosofia. Então, isso é abordado aqui no início do capítulo 4, né, essas informações de contexto histórico que eu procurei trazer para vocês. Na página 73, apresenta justamente a ideia dos padres apologistas, ou pais apologistas, né, que foram os primeiros teólogos a defender a fé cristã perante os críticos. Então, eles fizeram isso pelo exercício da razão, e fizeram isso com uma atitude filosófica. Eles defenderam a fé cristã, defenderam a sua crença, a sua teologia, usando recursos da filosofia e da tradição, especialmente a tradição grega, né? Especialmente ainda tratando das vertentes do platonismo. Né? Então, usou-se muito o desenvolvimento dos ideais platônicos para se justificar racionalmente a fé cristã. Dentre eles, como eu disse para vocês, o principal representante do período apologético foi Justino Marte, no século II, tá bom? Seguindo aí a disposição do nosso material, nós chegamos então naquele que eu antecipei para vocês, que é o grande filósofo do primeiro período da filosofia medieval, que foi Agostinho de Hipona. Quando nós tratamos de filosofia medieval, propriamente dita, nós estamos tratando de duas tradições filosóficas, e é muito importante que você tenha isso em mente. Assim como nós abordamos no período antigo 3 grandes momentos históricos da filosofia, né, ou 3 grandes tradições que ocorreram no período da antiguidade, nós vimos os pré-socráticos, a filosofia clássica e a filosofia helenista. Quando nós tratamos de Idade Média, nós temos 2 grandes momentos aqui de tradições filosóficas. O primeiro é a patrística e o segundo é a escolástica. Patrística, o principal representante, Santo Agostinho, que nós vamos começar a ver hoje, e a escolástica, o grande representante, São Tomás de Aquino, tá bom? Só para que vocês comecem a entender. Santo Agostinho vai obter influências
mais da filosofia de cunho platônico, e São Tomás de Aquino vai obter influências da filosofia de mais cunho aristotélico. Bom, filosofia patrística, Santo Agostinho, influência do platonismo. Filosofia escolástica, São Tomás de Aquino, mais influência do aristotelismo. Ok? Então é um primeiro pavimentar aí de compreensões para que a gente siga agora mais detalhadamente nos filósofos que nós vamos abordar, começando então por Santo Agostinho. Quem foi Santo Agostinho? Né? Primeiro, o nosso estudo vai tratar especificamente do termo patrística. E a palavra patrística, ele tem a sua origem na palavra grega não, pessoal, palavra latina, pater. Pater quer dizer pai. Daí origina também a palavra padre, né? Então, a patrística foi o período dos pais da igreja, ou como outros preferem chamar, de padres da igreja. O que são os pais da igreja? Os pais da igreja foram os primeiros grandes teólogos da história do cristianismo. Eles são chamados de pais da igreja. Foram os teólogos da antiguidade e início do período medieval. Então, agora você já sabe o significado disso. Então, a patrística, quando a gente trata de filosofia especialmente, foi o estudo, as compreensões filosóficas dos primeiros teólogos cristãos, tá bom? E como eu já afirmei para vocês, Agostinho é o principal deles. Agostinho, brevemente a biografia dele, né? Ele tinha uma mãe, a Mônica, que era cristã, e o seu pai não cristão. Ele, até os 32 anos, ele não segue o cristianismo, ele vive uma vida ao paganismo, ele frequenta escolas, linhas de pensamento, escolas religiosas, que é o maniqueísmo, depois ele trafega um pouco pelo ceticismo, até encontrar-se com o neoplatonismo, e do neoplatonismo ele então se converte ao cristianismo. Eu sei que eu falei um monte de palavras difíceis aqui para vocês, e a gente não tem necessidade, ou vocês não têm necessidade, a gente não tem o objetivo, melhor dizendo, de explicar certinho para vocês o que é o maniqueísmo, o ceticismo que Agostinho abraçou durante pouquíssimo tempo, mas o objetivo, sim, é trazer as suas visões do neoplatonismo e como do neoplatonismo ele, então, pavimenta o seu horizonte para receber a fé cristã, que era a fé da sua mãe, né? A sua mãe era uma mulher de muita intercessão, de muita presença na vida de Agostinho, e que, antes de morrer, teve o privilégio de ver o seu filho se converter ao cristianismo, né? Bom, só para não ficar totalmente em branco, o maniqueísmo era uma seita que acreditava na luta entre duas forças opostas e de mesma potência. Então havia o mal e havia o bem. Este mal e bem, eles estavam em constante conflito, e o ser humano estava no meio deste campo de batalha. Este conflito era cerrado por um equilíbrio, e o ser humano deveria buscar cada vez mais se afastar de forças malignas e se aproximar de forças benignas. As forças do mal estavam muito ligadas à matéria, e as forças do bem estavam muito ligadas ao espírito, à alma, né? Então, o corpo versus alma era uma dicotomia do maniqueísmo, fruto também da influência da mentalidade grega. Só para não ficar totalmente sem nenhuma explicação, né? O ceticismo nós já vimos mais ou menos. O ceticismo de Agostinho era uma espécie de crítica, era um ceticismo ligado à academia de Platão, mas que ele fica por muito pouco tempo seduzido por essas ideias, porque logo ele abraça o que nos interessa agora afirmar,
que é o neoplatonismo. O neoplatonismo era uma visão reformulada do platonismo. Quem foi o grande expoente do neoplatonismo? Um camarada chamado Plotino. Plotino elabora uma série de noções a respeito do que veio a se chamar neoplatonismo, especialmente a ideia de uno, que nos importa aqui. O que é o uno? O uno é este princípio absoluto do qual emana tudo o que existe. Então, tudo o que existe é uma projeção, uma emanação deste uno absoluto. E as coisas, elas têm mais ou menos valor na medida em que elas estão mais ou menos próximas da sua ligação com o uno. Um exemplo para vocês. Por que o ser humano ele tem mais valor do que uma formiga? Porque, segundo a filosofia neoplatônica, o ser humano ele está numa condição de maior proximidade. E pense no uno como um princípio que emana e dá existência a tudo. E quanto mais próximo desse princípio, mais valor aquilo que existe tem. Então, o ser humano é um ser que está mais elevado nessa cadeia de valoração, tá? Mais do que uma formiga, mais do que um animal irracional, por exemplo. Tá bom? E os animais irracionais têm mais valor do que seres inanimados, ou objetos inanimados, como uma pedra, né? Ou uma árvore, por exemplo, que tem mais valor do que uma pedra. Então, vamos fazer um escalonamento aqui como exemplo. A pedra seria o que tem menos valor, está mais distante da emanação do uno. Depois você tem a árvore, que já tem algum valor maior. Depois você tem os animais irracionais. Depois você tem o ser humano, perceba? Então, há um escalonamento e, por meio desse escalonamento, você estabelece os valores. Como Agostinho aproxima essa noção do cristianismo? Porque para o cristianismo, Deus é o criador de todas as coisas. Então, tudo que existe, existe por causa de Deus. E por meio de Deus também, né? Isso é uma visão tipicamente cristã. E o ser humano tem mais valor porque o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus, ou seja, existe uma aproximação maior do ser humano com a pessoa de Deus, mais do que os outros seres. Então perceba que há entre o neoplatonismo e o cristianismo que Agostinho propunha defender. Então essa é a primeira compreensão que eu quero trazer para vocês da filosofia agostiniana e da sua influência neoplatônica. A página 76 vai abordar exatamente essa peregrinação, esse progresso, vamos dizer assim, nessa caminhada filosófica que Agostinho teve, desde o maniqueísmo, passando pelo ceticismo, até chegar ao platonismo, e aos 32 anos, com a sua conversão ao cristianismo, que é um mero apanhado dos conceitos que eu já fui tratando com vocês. Bom, aspectos da filosofia de Agostinho que eu quero tratar. Convido vocês para ir na página 80, e aí eu vou tratar com vocês, apesar do nosso tempo já estar quase se esgotando, né? Eu vou tratar com vocês da relação entre liberdade e livre-arbítrio em Agostinho. É um ponto central da filosofia deles, e eu quero ter a oportunidade de explicar brevemente essa distinção que Agostinho faz entre liberdade e livre-arbítrio. Para Agostinho, o livre-arbítrio é uma coisa e liberdade é outra. O que é livre-arbítrio para Agostinho? Livre-arbítrio era a disposição original que Adão tinha antes da queda,
que era um livre-arbítrio de fato absoluto, para escolher entre o bem e o mal. Na medida em que Adão escolhe o mal, representado ali por ter comido o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Estamos tratando do livro de Gênesis, do livro bíblico de Gênesis. Então, a humanidade que estava sendo representada por Adão ali, ela ela cai em pecado. E o pecado, ele obscurece as faculdades humanas, as capacidades humanas. As capacidades humanas são obscurecidas, enfraquecidas, maculadas pelo pecado. De modo que o ser humano, agora, é herdeiro do pecado de Adão e também praticante e na condição de ser um pecador, ele tem o seu livre-arbítrio manchado. De modo que o ser humano ele é livre, ele tem a livre escolha, mas essa livre escolha o impede de alcançar o bem absoluto, o bem Deus. Ou um bem que satisfaça que satisfaça a exigência divina da bondade mesmo, enquanto um princípio absoluto, né? Então, o ser humano, ele é pecador, e por ser pecador, ele tem o seu livre-arbítrio manchado. De modo que, para Agostinho, o ser humano, sem a graça de Deus, ele não consegue fazer o bem ou alcançar o bem. Ele está corrompido. Mas ele tem livre-arbítrio? Num certo sentido, sim. Agostinho vai dizer, o ser humano tem livre-arbítrio, mas ele tem livre-arbítrio para pecar. Ele é pecador, e quanto pecador, ele não consegue, pelo exercício do seu livre-arbítrio, alcançar o bem. Daí entra o conceito de liberdade. O que é a liberdade? A liberdade, para Agostinho, é a manifestação da graça de Deus na vida do ser humano, que de fato o liberta para que ele agora possa encontrar a bondade que está, como eu disse, em Deus. Então veja que há uma diferença para Agostinho entre liberdade e livre-arbítrio. A liberdade é a capacidade que nós temos de obedecer à lei de Deus, de estar alinhados pela obra da graça de Deus em nós com a vontade divina. Por outro lado, o livre-arbítrio é a atuação responsável do ser humano, só que uma atuação manchada pelo pecado, que por si mesma não é capaz de alcançar o bem. Então você tem, para que o ser humano de fato seja livre, é necessário que a graça de Deus alcance esse ser humano e o livre da escravidão do pecado, tá bom? Então, muito cuidado com esses termos, é um tema central na filosofia de Agostinho, e o nosso objetivo aqui era começar a introduzir essas questões na aula de hoje, tá bom? Nós vamos encerrar o conteúdo por aqui. Na próxima aula nós retomamos, revisamos e ampliamos o nosso estudo sobre Agostinho. E antes de encerrar, eu quero mais uma vez lembrar vocês que nós vamos ter o prazo dos nossos trabalhos adiados para uma semana, tá bom? Então, ao invés de vencer o prazo hoje, ele vai vencer dia 4/9, sexta-feira que vem. Professor, eu já te mandei meu trabalho, eu tenho que te mandar de novo? Não, não precisa. Você já fez, ótimo, parabéns pela sua pontualidade, né, e pelo seu esforço. Não precisa de enviar novamente, tá bom? Professor, eu acho que se na hora que você alterar a data no Bernoulli das atividades, vai ter que todo mundo fazer de novo, até que a gente já tinha feito. Mas não, ó, o que eu vou fazer? Eu já vou pegar as notas de quem já fez e já vou deixar salvo. Se você não foi bem, você já fez e não foi bem, e quiser refazer a prova, eu vou te dar essa oportunidade, como uma forma de recompensar quem já fez os questionários, tá bom?
Mas, de qualquer forma, se você já fez e não quiser fazer, já está satisfeito com a sua nota, eu já vou deixar registrado a sua nota e ela já vai ser computada para você. Tá bom? Então, não precisa de se preocupar. É só para quem não fez e quem quiser refazer, vai ter essa oportunidade ainda, vencendo o prazo na semana que vem. Obrigado, professor. Valeu. Tá ok, pessoal? Então, ótimo. Eu vou encerrar a gravação aqui agora. Um bom intervalo para vocês. A gente se vê na aula de Sociologia. Até, professor. Falou, professor. Valeu.